Olá para quem nos ouve e sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises aprofundadas. Olá! Hoje, nós temos uma missão dupla aqui que promete mudar completamente a forma como interagimos. Sim, tanto no ambiente de trabalho quanto na vida de forma geral, né? Exatamente. Nós pegamos duas fontes de anotações incrivelmente ricas para cruzar hoje. A primeira detalha os 4 pilares da inteligência emocional. Focando no trabalho fundamental do psicólogo Daniel Goleman. Isso, e a segunda fonte nos tira um pouco da teoria e nos joga direto na linha de frente de um restaurante super movimentado. O que é ótimo para exemplificar. Com certeza. Mostra estratégias puramente práticas de comunicação adaptativa, lideradas por uma gerente chamada Maria. E o que torna essa combinação de materiais tão valiosa é que o sucesso em qualquer relação profissional exige duas competências que parecem opostas à primeira vista. Como assim? Bom, por um lado, demanda um trabalho interno muito profundo, sabe? Uma compreensão clara do que se passa dentro da nossa própria mente em momentos de estresse. O lado interno da coisa. Exato. Por outro lado, requer uma flexibilidade externa, quase cirúrgica, para lidar com o outro. Então, basicamente, estamos unindo a base da psicologia comportamental com a prática nua e crua da liderança no caos do dia a dia. Perfeito. É exatamente essa ponte que vamos construir. Certo. Vamos desvendar isso. O nosso grande objetivo com esta investigação de hoje é descobrir como alguém pode dominar as próprias emoções e, simultaneamente, conseguir ler e se adaptar perfeitamente a qualquer interlocutor. E sem perder a própria essência no meio do caminho. Que é o mais importante. Ninguém quer soar falso. Para a nossa audiência, que busca sempre atalhos inteligentes para aplicar o conhecimento de forma rápida, esta discussão vai servir como um verdadeiro manual prático. Um atalho para se tornar uma pessoa mais influente. Isso, e passar por muito menos frustrações nas interações diárias. Pois é. E a frustração na comunicação, na grande maioria das vezes, nasce de um desalinhamento básico. Verdade. Ou a pessoa não entende o que ela mesma está sentindo, ou falha em compreender o que o outro precisa ouvir naquele momento específico. É um desencontro total. É por esse motivo que as anotações sobre o trabalho de Goleman sugerem que o primeiro passo seja sempre olhar para dentro. Ele chama isso de autoconsciência. Que é o primeiro pilar do famoso quociente emocional, o QE. Exatamente. A autoconsciência é a capacidade de conhecer e reconhecer as próprias emoções no exato instante em que elas se manifestam. Mas as fontes destacam um obstáculo enorme para que isso aconteça na prática corporativa, não é? Sim, e esse obstáculo é a armadilha da intensidade. Faz sentido. Porque no mundo real, nós não sentimos as nossas emoções no vácuo. Não estamos sentados em silêncio numa sala isolada. De jeito nenhum. Elas aparecem no meio de uma reunião tensa, ou quando um projeto dá todo errado. Como a pesquisa sugere que a gente lide com essa avalanche emocional na hora que ela bate? Olha, quando sentimentos fortes surgem em situações de alta pressão, cria-se no mundo corporativo o mito de que a melhor saída é simplesmente ignorá-las. Engolir o chorro, digamos assim. Exato. Existe uma cultura perigosa de que profissionais de sucesso devem focar apenas em emoções ditas positivas. Tratam a frustração ou a ansiedade como algo a ser varrido para debaixo do tapete. O que deve ser uma bomba relógio. Com certeza é. A solução que a pesquisa traz para combater isso é fascinante por sua simplicidade, mas tem uma base neurológica forte. Qual é o truque? Precisamos aprender a nomear as emoções. A orientação é expandir o vocabulário emocional e rotular mentalmente a emoção que está surgindo. Então é literalmente dizer para si mesmo o que está sentindo. Isso. Quando dizemos a nós mesmos, eu estou sentindo frustração ou isso é ansiedade, o cérebro transfere a atividade da amígdala, que é o nosso centro de pânico e reação instintiva. Certo. Ele transfere isso para o córtex pré-frontal, que é o centro da lógica. Nossa, é um verdadeiro truque biológico para recuperar o controle da situação. É a biologia trabalhando a nosso favor. Isso faz muito sentido e cria uma ponte direta para o segundo pilar do modelo de Goleman. As notas chamam isso de autogerenciamento. Sim, porque só dar um nome à emoção não resolve tudo. Exato. Saber que você está furioso com um cliente não te impede de mandar um e-mail agressivo para ele.
Definitivamente não. Há uma analogia nas fontes que eu achei fantástica para ilustrar essa transição. O texto sugere que a gente pense nos nossos pensamentos como o volante de um carro. Eles são responsáveis por dar a direção. Uma ótima imagem. Mas as emoções são descritas como combustível. Elas são a energia que faz o veículo avançar. O que ilustra perfeitamente o perigo de não gerenciar o que sentimos. Um combustível não contido causa um incêndio, né? Devastador. Pense no impacto da raiva não controlada no ambiente de trabalho. Um líder pode até ter uma excelente autoconsciência. Ele nota que a atitude de um fornecedor o deixa furioso. Mas se ele não tiver o autogerenciamento... Essa constatação vira uma interação destrutiva que prejudica o projeto inteiro. O diferencial da verdadeira inteligência emocional é reter essa motivação interna, essa energia bruta e canalizá-la. Para objetivos construtivos. Exatamente. A recomendação prática das fontes para dominar esse processo é a suspensão do julgamento imediato. É a disciplina de criar uma pausa entre o estímulo e a resposta. Respirar fundo, basicamente. Observar o cenário, notar a resposta emocional que você acabou de nomear e apenas depois dessa fração de segundo de processamento decidir a ação. É uma mudança de perspectiva gigantesca. Pensar que as emoções não são obstáculos no nosso caminho. Longe disso. Elas são a força motriz para resolver problemas complexos, desde que a gente faça essa pausa e direcione o fluxo. Exato. Saber que a frustração pode ser a energia necessária para redesenhar um processo falho é algo libertador para quem trabalha sob pressão constante. O que é fascinante aqui é notar que esse domínio do ambiente interno atua como alicerce absoluto para qualquer tentativa de influenciar outras pessoas. Sem isso, nada feito. Não existe a menor possibilidade de gerenciar as reações de uma equipe se o líder não consegue organizar o próprio caos interno primeiro. E essa estabilidade nos leva aos dois componentes finais do modelo de Goleman, certo? Sim, eles marcam a transição do foco no eu para o foco no outro. O terceiro pilar é a consciência social. Que seria a habilidade empática de fazer uma leitura precisa do clima do ambiente. O famoso ler a sala. Perfeito. As anotações descrevem isso como a habilidade de entrar em um escritório ou numa chamada de vídeo hoje em dia e identificar quase instantaneamente o tom da interação. Perceber os sinais sutis. Isso. Perceber se a equipe está animada com uma novidade. Se há um peso de preocupação flutuando no ar por causa de algum boato de mercado? Ou se existe algum conflito velado entre dois colegas que precisa ser desarmado antes de qualquer discussão técnica começar. E identificar esses comportamentos como microexpressões ou mudanças no tom de voz serve para determinar qual papel devemos assumir para sermos úteis, né? É uma postura de liderança super atenta. Contudo, assim como a autoconsciência precisa do autogerenciamento, a consciência social exige uma contraparte voltada para a ação. Que é o quarto e último componente. A gestão de relacionamentos. Ter consciência de que a equipe está desmotivada é apenas um diagnóstico. A gestão é a intervenção. Exatamente. É onde as ações concretas tomam o lugar das observações passivas. E é aqui que a teoria esbarra com força na realidade cotidiana. Porque saber como agir raramente é uma equação simples. Quase nunca é. Nas anotações, eu encontrei um detalhe que me chamou muita atenção sobre essa gestão. Gerenciar relações não significa necessariamente ser a pessoa que dita as regras do tempo todo. De forma alguma. Pelo contrário, o texto fala muito sobre a sensibilidade de saber a hora certa de dar um passo para trás, deixar que outra pessoa assuma as rédeas da situação. E se conectarmos isso com o panorama geral dos valores pessoais, a complexidade aumenta bastante. Como assim? As fontes atrelam essa gestão de relacionamentos à prática ativa daquilo em que acreditamos, especialmente naquelas zonas de atrito. Quando a coisa fica tensa. Sim. O teste real dessa competência acontece quando decidimos ajudar um parceiro de negócios com um problema que não faz parte do contrato. Só porque a empatia dita que é o certo a se fazer. Exato. Ou quando um profissional consegue mediar uma negociação extremamente polarizada e encontra um pequeno terreno comum onde os dois lados achavam que só existia oposição. O autodomínio interno se transforma em diplomacia externa. Perfeita definição. Incrível. Então, tendo estabelecido que o alicerce de tudo é esse gerenciamento interno, seguido pela leitura aguçada do ambiente,
Nós precisamos visualizar como isso opera no mundo real. Sob estresse extremo. Sim. E é aqui que vamos trazer a segunda parte das nossas fontes para a conversa de hoje. As notas introduzem uma ferramenta prática chamada roda de análise da audiência Uma ferramenta excelente. e utilizam um estudo de caso muito interessante, o dia a dia da Maria, que atua como gerente no restaurante Lênis. Quem nos ouve já teve experiência com o setor de alimentação sabe muito bem como é. A previsibilidade passa longe daquelas cozinhas. O caos é a norma ali. O ambiente de um restaurante é o laboratório perfeito para observar a comunicação adaptativa. Justamente por causa da volatilidade e das personalidades contrastantes dividindo o mesmo espaço. E a análise da liderança da Maria nos traz uma lição fundamental sobre consistência. Há um cuidado nas notas em esclarecer que ser adaptável não é sinônimo de ser um camaleão sem personalidade. Os valores dela não mudam. Não sofrem qualquer mutação. O texto destaca que ela possui um otimismo inabalável, mantém um nível altíssimo de energia e sempre estrutura as conversas sobre uma ótica positiva. Essa é a essência imutável da Maria. A adaptação acontece exclusivamente nas táticas de abordagem, dependendo de quem está na frente dela. Então vamos olhar para a primeira engrenagem dessa roda de análise, que é o nível de conhecimento de quem está ouvindo. Fundamental. As notas trazem a história do fechamento do turno. É aquela hora em que a equipe está completamente exausta. Mas o salão precisa ser impecavelmente limpo para o dia seguinte. Exato. E a Maria tem uma garçonete novata na equipe, a Mad. O Lênis é literalmente a primeira experiência profissional da vida dela. Então ela não tem base nenhuma. Nenhuma. Como exatamente a Maria adapta a liderança para alguém que tem muita boa vontade, mas nenhuma base técnica? Se conectarmos isso com o panorama geral da ferramenta, a Maria compreende que a falta de conhecimento da MED cria uma necessidade por segurança psicológica. Ela precisa de direção clara. Muito clara. Portanto, a comunicação se torna extremamente estruturada e prescritiva. A Maria não dá espaço para improvisos que poderiam gerar ansiedade na novata. Ela entrega um roteiro quase fechado. E hiperdetalhado. Ela avisa que o turno acabou, pega a pasta de tarefas, aponta onde está a lista de verificação que precisa ser preenchida. Ela até demonstra fisicamente onde as coisas vão. Isso, é um estilo de liderança que oferece muita orientação e restringe a liberdade temporariamente. Isso protege a iniciante de cometer erros básicos. Por outro lado, a equipe também conta com a Sally. A história dela é muito diferente, porque a Sally é uma garçonete que trabalha no restaurante há 27 anos. Ela é uma instituição ali dentro. Ela conhece o Lênis há muito mais tempo do que a própria gerente. Se a abordagem para novata é o passo a passo detalhado, o que a roda de audiência diz sobre gerenciar uma veterana com esse nível de autonomia? A abordagem muda drasticamente. Se torna absurdamente sucinta e direta. Como ela fala com a Sally. A instrução se resume a: seu turno acabou, finalize suas tarefas paralelas e vá para casa. Só isso. Só isso. A genialidade dessa adaptação não reside apenas na eficiência do tempo, mas na gestão do relacionamento. A Maria usa a consciência social para entender que supervisionar a Sally de perto seria péssimo. Seria visto como microgerenciamento. E falta de confiança. Ao não detalhar as tarefas, a gerente valida a competência da veterana. É uma prova profunda de respeito pela história profissional dela. Tratar um iniciante como veterano gera abandono. E tratar um veterano como iniciante gera ressentimento. Perfeito. Isso nos leva ao segundo critério da roda, que é o contexto ou o timing da comunicação. Outro ponto crucial. Há um cenário nas anotações que descreve a Maria precisando que o chefe de cozinha altere a forma de preparar um prato ou acelere o ritmo das saídas. O que é sempre delicado. Quem acompanha a dinâmica de restaurantes sabe que a cozinha é o território sagrado do chefe. Pedir mudanças ali gera muita resistência. Como o momento afeta essa decisão? Pois é, pedir mudanças para um chefe de cozinha no meio do serviço exige uma leitura ambiental apuradíssima. É o momento em que a autoconsciência de segurar a ansiedade encontra a consciência social de ler o estresse do outro. A Maria faz perguntas internas antes de abrir a boca. O chefe acabou de sobreviver a uma hora de pico massacrante. A adrenalina ainda está alta. O ambiente barulhento da cozinha é o palco certo para um feedback agora? Exato. E mais importante, ela avalia o próprio peso institucional.
Eu já construí respeito suficiente com ele para fazer uma exigência direta sem parecer um ataque. O que as notas mostram é que se a resposta para o timing ou para o capital político for negativa, ela não força a barra. Ela simplesmente recua. Ela percebe que a mensagem é mais importante que o mensageiro. Em casos de resistência alta, ela busca o Jeff, que é o dono do restaurante, para ser a ponte dessa comunicação. Ter a clareza de saber que você não é a pessoa certa para passar uma instrução é uma habilidade rara. Requer um desapego do próprio ego que poucos líderes possuem. Recuar e pedir para o dono intervir poderia ser visto como fraqueza por alguém inseguro. Mas a Maria sabe que o objetivo final é o serviço funcionar, não massagear o próprio ego. E isso nos prepara para o próximo critério da roda, que talvez seja o núcleo da arte da persuasão. O benefício para o ouvinte. A premissa é simples. Para influenciar alguém a fazer algo difícil, é imperativo demonstrar o que a pessoa ganha com aquilo. Mas as prioridades mudam de pessoa para pessoa, então o argumento tem que mudar também. Exatamente. O exemplo que o material traz sobre isso é o dilema da mesa no andar de cima. No Lênis, atender o salão superior é o pesadelo de todo mundo. Dá muito trabalho. Muito. Exige subir e descer escadas com bandejas pesadas, ninguém quer. O problema surge quando chega um grande grupo de 10 pessoas e o andar principal está lotado. Ela precisa convencer alguém a pegar essa mesa. Sim, o primeiro garçom que ela analisa é o Dom. As notas revelam que o Dom enfrenta dificuldades financeiras crônicas. Ele até já pediu adiantamento de salário para ela. Então a tática de venda para ele é óbvia. Baseado na roda de audiência, o que ela faz? Ivo ignora qualquer apelo ao espírito de equipe. Vai direto ao ponto. Direto para a recompensa material, ela destaca o tamanho do grupo, 10 pessoas, o que significa uma gorjeta substancial. Dinheiro no bolso. E ela ainda personaliza o benefício. Promete pagar a refeição do turno para ele levar para casa e oferece uma cerveja no final. O argumento resolve as dores imediatas dele. E funciona super bem. Mas a mesma Maria tem outro garçom na equipe com um perfil totalmente oposto. Aquele rapaz que mora sozinho. Sim, o material pontua que ele chega horas antes e vai embora muito depois do turno. Ele adora conversar. Ele é movido pela socialização. A Maria costuma até levar bolos para ele, né? Isso alimenta o senso de pertencimento dele. Se ela usasse o argumento da gorjeta com ele, Provavelmente ele daria uma desculpa para não pegar a mesa. ou faria de má vontade. A inteligência emocional brilha quando a Maria reconhece que a moeda de troca precisa ser relacional. Como ela aborda esse garçom, então? Ela valida o lado ruim primeiro. Diz que sabe que as escadas são difíceis, mas o benefício vem a seguir. Ela diz, se você quebrasse galho hoje, eu pago uma cerveja depois e você me conta seus planos. Ela oferece tempo de qualidade e atenção. Conexão humana autêntica. Discernir essas necessidades exige muita observação e empatia. Sensacional. Para fechar a roda, temos o quarto critério, que são as preferências de comunicação. Como a informação deve ser entregue? O ponto alto aqui não é gerenciar subordinados, mas gerenciar para cima. Lidar com a chefia. As anotações trazem a interação da Maria com superiores que têm um perfil super defensivo, aqueles que rejeitam qualquer ideia que não seja deles. Como a comunicação adaptativa resolve o ego corporativo. Esse é um dos cenários mais complexos. A Maria percebeu que a assertividade direta é fatal nesses casos. Se ela disser que tem uma ótima ideia pronta, A proposta nasce morta. O chefe encontra motivos para vetar só porque não foi o autor. então a tática que as fontes descrevem envolve propor uma tempestade de ideias. Um brainstorm. Ela não entrega a solução mastigada. Não. Ela levanta problemas amplos. Ela diz, estava pensando naquele gargalo no salão, faz sentido explorarmos caminhos paralelos para resolver? Ela vai soltando as peças do quebra-cabeça na mesa. Mudando as opções, até que o chefe conecte os pontos e declare a solução como se fosse dele. E o que não podemos ignorar é o custo emocional disso para Maria. Voltando ao Goleman, ela precisa suprimir a vontade de receber crédito imediato pela ideia. É o autogerenciamento na veia, Social. mantendo um relacionamento produtivo. Certo. Então, o que isso tudo significa no fim das contas? Para amarrar os fios da nossa análise, nós podemos visualizar as teorias operando juntas. Uma simbiose perfeita. Os pilares da inteligência emocional funcionam como o nosso radar interno.
nos alerta se vamos reagir mal ou se a tensão no ar está alta. E a roda de análise atua como o volante externo. A ferramenta mecânica para desviar dos obstáculos diários, ajustando a rota de acordo com o conhecimento, timing e dores de quem está na nossa frente. A verdadeira influência ocorre nessa intersecção. Ter espaço mental para ler o outro e adaptar a abordagem, mantendo os valores fundamentais. Uma síntese excelente do mecanismo. E para finalizar nossa contribuição com uma provocação, eu gostaria de propor um pensamento que expande as fronteiras do nosso material. Manda ver. Nós passamos toda essa investigação focados em como podemos nos adaptar aos outros, partindo da ideia de que o interlocutor é um alvo estático. Certo. Mas imaginem o seguinte cenário. O que acontece quando duas pessoas com níveis altíssimos de inteligência emocional entram em uma negociação? Ambas operando magistralmente a roda de análise de audiência. Nossa. Ambas estão tentando ler a sala simultaneamente, buscando identificar as motivações alheias e adaptar seus estilos para acomodar a outra pessoa. É quase um jogo de xadrez mental. Será que isso cria um ciclo virtuoso de empatia infinita e comunicação sem atritos? Ou será que constrói um labirinto de espelhos onde nenhuma das partes está apresentando a sua versão original? Porque os dois estão só espelhando adaptações táticas. Exato. É um questionamento profundo sobre o limite da flexibilidade e da autenticidade nas relações de alto nível. Fica a reflexão para que nossa audiência observe essa dinâmica na próxima interação estratégica. Que reflexão espetacular para levarmos para o dia a dia. Fica o convite para quem está nos acompanhando hoje avaliar não apenas como estamos nos adaptando, mas perceber ativamente quem está tentando usar essas ferramentas com a gente. Fiquem atentos a isso. O grande poder do aprendizado está em questionar essas dinâmicas invisíveis. Um enorme obrigado a todos que acompanharam mais esta nossa imersão profunda. Continuem questionando, continuem mapeando as salas por onde passam e até a nossa próxima análise.